Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Elenir Libório e eu vim aqui compartilhar com vocês um pouco do meu conhecimento sobre orquídeas, mediante algumas mensagens que eu tenho recebido e que eu tenho visto em alguns grupos que eu faço parte, aonde as pessoas compram uma orquídea e elas não sabem o nome, elas não sabem a espécie, elas não sabem nem como cultivar. Então isso para essa pessoa que comprou essa orquídea, que não sabe o nome, que não sabe, não tem um conhecimento nenhum dessa orquídea, o cultivo dela vai ser muito difícil ter sucesso, o cultivo dela com esta planta, porque cada uma espécie de orquídea, ela tem uma forma de cultivo, né? Então a gente tem que saber pelo menos o básico. Se a gente souber pelo menos o básico sobre a orquídea, a gente consegue ter sucesso no cultivo. É claro que tem umas que são muito mais complicadas de cultivar, que são as preferidas dos orquidófilos, né? Que são orquídeas raras, orquídeas onde elas precisam de um trato mais especial, né? Com mais atenção. Nesse caso, você tem que ter um conhecimento mais aprofundado, né? E por isso que os orquidófilos, eles estudam bastante, eles conhecem bastante a espécie, porque eles gostam de cultivar orquídeas raras, orquídeas diferentes, né? É muito difícil você encontrar um orquidófilo que cultive catleia, que cultive phalaenopsis, que cultive cimbídio, né? Que são essas orquídeas mais comuns, o denfal, que a gente costuma encontrar aí nos gardens, nos supermercados. Os orquidófilos, eles gostam de catleias, eles gostam de catleias valquerianas, eles gostam de redemarques, eles gostam de mini orquídeas. Então, assim, são bem mais complexas, tem que ter um conhecimento muito mais aprofundado dessas orquídeas para ter o sucesso no cultivo. Mas essas que a gente encontra nos gardens, no supermercado, que eu vou compartilhar aqui com vocês, elas são mais fáceis, mas precisa também de um conhecimento básico. Eu, por exemplo, ganhei uma orquídea no Dia das Mães da minha filha, isso tem uns 4 anos atrás. Uma era uma cimbídio, e por eu não ter o conhecimento básico dessa orquídea, ela até ficou um tempo comigo, chegou até a dar uma arte floral, mas com o tempo ela não resistiu, porque eu não tinha o conhecimento básico dessa planta. Então essa planta foi definhando e acabou morrendo. E também eu comprava phalaenopsis, elas vinham para minha casa e tinham flores lindas, e quando acabava a floração, eu colocava, né, fazia o replantio delas e era um insucesso. Elas acabavam melando, elas acabavam tendo podridão. E diante de todos esses meus desastres, né, eu comecei a estudar sobre orquídeas, eu comecei a me aprofundar sobre orquídeas. E aí, quando eu comecei a entender, né, de onde elas são, como elas são, que as minhas orquídeas vieram a ter sucesso e eu parei de matá-las. Então, assim, ninguém tem dedo podre para a planta, ninguém tem dedo podre. O que acontece é que muitas vezes a gente não tem o conhecimento necessário, básico, que essa planta precisa, né, para que ela possa se desenvolver conosco. Então, vou começar com vocês com as borboletinhas, né? Que é essa daqui, ó, a queridinha, a Phalaenopsis, que o nome, ela tem esse nome popular, borboleta, porque as suas pétalas parecem, né, borboletas voando. E já mostrando aqui para vocês, para a gente ter um conhecimento básico, vamos começar com isso aqui. Toda orquídea, ela tem 3 sépalas, 2
3 pétalas, ó. E uma delas, ela é diferente, que essa daqui, que é diferenciada, que é para atrair os polinizadores, né? Seja pássaros, insetos. A Phalaenopsis, ela é uma orquídea que a sua flor não contém cheiro, mas as Cattleyas, elas são orquídeas que têm perfumes maravilhosos, e também outras orquídeas, mas a Phalaenopsis, ela não tem esse perfume em suas rosas, em suas flores, né? E essa daqui, ela é do Orquidário Machado, e lá eles cultivam com esse tipo de brita, que a gente chama de brita zero. Deixa eu mostrar aqui para vocês começarem a entender uma coisa. Brita zero e casca de pino. Porém, a casca de pino que ele usa, ó, é bem pequena, muito pequena, é pequena. Nesse orquidário, lá para eles, a forma de sucesso de cultivo da Phalaenopsis é dessa forma que eles cultivam. Talvez para eles terem uma rega melhor, né? E não tem encharcamento da planta, para que não dê podridão. Porque a brita, ela mantém o vaso um pouco pesado, e a casca de pinos, ela mantém a umidade necessária que a planta precisa, e assim evita a podridão. E o vaso de plástico, nesse caso aqui, ó, que é um vaso que ele não tem furo nenhum, a não ser embaixo, ele é um vaso que ele mantém mais a umidade, muito mais a umidade, do que se ele fosse um vaso de plástico, onde tivesse vários furos, que entrasse o ar, e essa umidade que tem aqui, ela, né, saia mais rápido. Então as regas são maiores. Nesse caso aqui, as regas são menores, por conta que o vaso não tem furos laterais, só embaixo. Então ele retém mais a umidade, porque ele é um material inerte, ele não absorve nada, né? E tem essa daqui, que quando eu compro as minhas orquídeas, seja nesses vasos, eu logo passo elas para cá. Ó, essa aqui é uma outra Phalaenopsis. Então, o que eu faço? Eu tiro desse vaso, porque a minha forma de cultivo aqui, ó, são nesses vasos de barro, que eu prendo aqui, ó, no meu jardim vertical. Então, elas ficam todas penduradas no meu jardim vertical. E esse vaso, ó, é um vaso meia lua, que fala, né? Aqui atrás é liso. Tem os furos, embaixo também tem furos. E o material que eu uso para as minhas Phalaenopsis, que deu certo para mim, a minha forma de cultivo, é com a casca de pinos maior um pouco, né? Que essa é a casca de pino média. Um pouco de esfagno, porque o vaso de barro, ele é diferente do vaso de plástico. Ele absorve todo o excesso de umidade. Então, o vaso de barro, ele absorve todo o excesso de umidade. Então, essa umidade seca muito mais rápido nesse vaso aqui, do que nesse daqui. E aí, o que eu faço? Eu misturo junto com essa casca de pinos, o esfagno, esse musgo bem pequenininho. Deixa eu ver se aqui tem mais. O esfagno, eu misturo o esfagno, que é um musgo de algas do mar, né? Eu misturo o esfagno, que o esfagno, ele aumenta mais essa umidade, porque a Phalaenopsis, ela é uma orquídea diferente dessa daqui, ó. Essa daqui a gente conhece popularmente como
aquela orquídea aranha, né? Essa orquídea aqui, ela é uma orquídea da Amazônia. Ela gosta de um clima, ela é natural de um clima úmido, muito úmido e muito quente. Então ela tem aqui, deixa eu ver se dá pra eu mostrar pra vocês. Aqui dá pra mostrar melhor. Tá vendo aqui, ó? Ela tem esses bulbos. O nome disso é pseudobulbo. Então ela tem esses pseudobulbos que mantém uma reserva de energia, de água e alimentos para ela. Então, essa orquídea aqui, ela resiste ficar até mais tempo sem rega, com o substrato dela mais seco por mais tempo do que essa daqui. Porque essa daqui, ela não tem pseudobulbos, né? Ela não tem. As folhas nascem, né, uma ao lado da outra. Ela é uma orquídea monopodial. Ela cresce na vertical. Então ela só tem as folhas, o caule dela são as folhas que vão, né, nascendo uma do lado das outras, e as raízes que são bem mais grossas, né? Essas aqui são as raízes com seus velanos, ó, são raízes mais grossas, diferente dessa aqui, ó, que é uma raiz com a folhinha muito fina. Então, essa daqui, ela fica mais tempo sem... Ela não gosta de estar com as raízes muito molhadas. Ela gosta de umidade. Ela gosta de estar num ambiente onde a umidade do ar seja muito alta e, ao mesmo tempo, seja quente, que é o clima da Amazônia. É assim. Então, é isso que ela gosta. Não é o substrato dela encharcado. Porque, senão, como as raízes são mais finas, apodrecem mais rápido. Então, isso aqui e essa orquídea aqui, ó, vocês estão vendo? Vou mostrar aqui desse lado de trás, ó, um monte de brotos novos. Ela é uma orquídea simpodial. Ela é uma orquídea que ela tem um rizoma aqui dentro. E aí, ela vai crescendo, entorcerando. Ela vai crescendo, entorcerando. Vai nascendo um broto de um lado, outro broto do outro. Ela vai entorcerando. E a frente da orquídea geralmente é esse, ó. A parte dela mais velha é onde é menor e onde é maior é a frente dela. Pode ver que aqui, ó, ela tá andando pra frente. Ó, tá vendo? Ela já tá chegando aqui na frente do vaso. Ela é uma orquídea simpodial. Então, orquídeas simpodiais são orquídeas como essa daqui, orquídea aranha, né? Ela tem esse pseudobulbo mais chatinho, gordinho. Vou mostrar para vocês uma outra orquídea. Essa aqui é uma Denfal, né? Ela é uma orquídea também simpodial. Olha só, ela tá com uma arte floral aqui. E uma coisa que é muito importante. Essa orquídea aqui, Denfal, ela é uma orquídea que para ela florir, ela precisa pegar sol da manhã. Ela precisa pegar um sol da manhã nas suas folhas. É necessário para ela esse sol da manhã. Se ela não pegar esse sol, ela pegar a luminosidade, mas ela não tiver esse sol direto, para que estimule ela a florar nesse período do inverno, o que acontece? Ela fica muito úmida e ela começa a fazer isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Isso aqui chama-se cake. É um broto, é um filhinho. Então, essa orquídea Denfal, além dela ser simpodial, ela dá vários, né, crescer entorcerando, tá vendo aqui, ó? Quando ela fica muito úmida, quando ela tá com excesso de umidade, ela começa a produzir cakes. Ela não produz flores, mas ela produz mudas, cakes. Isso daqui, ó, esse aqui, por exemplo, já tá no ponto de tirar e plantar. É só puxar e girar e replantar. Esse aqui chama-se cake. É uma mini orquídea. Então, as
Denfal, ela tem esse tipo de produção, seja entorcerando ou produzindo cakes. E aí, quando eu vi que ela estava produzindo cakes, eu vi que ela estava num lugar muito úmido, com pouca luminosidade. Aí foi quando eu trouxe ela aqui para um outro pergolado onde bate um sol da manhã. E aí ela começou a surgir a arte floral. Primeira arte floral. Essa Denfal, a flor dela é verde. Ela é verde, a flor dela é verde. É uma orquídea muito bonita. E depois que ela terminar a floração, eu vou ter que trocar de vaso, porque ela já está bem entorcerada. Esse substrato também já está velho. E vou tirar, né, esses cakes e replantar. Então, essa orquídea é uma orquídea Denfal, epífita, quer dizer, se desenvolve sobre as árvores, o seu crescimento é simpodial, é um crescimento que entorcerando. Esses caninhos aqui, que parece uma cana parece uma cana de açúcar, né? Também são pseudobulbos, diferentes da orquídea aranha que eu mostrei para vocês. Isso aqui também são pseudobulbos e aqui também ela acumula, né, a sua energia, a sua reserva de energia, para que ela fique em períodos de mais tempo sem água, de seca, né, ela aguenta. Então, tanto é que conforme os brotos novos vêm nascendo, os mais antigos vão soltando suas folhas, vão ficando mais sequinhos e vão vindo outros. Isso é normal, é característico desta planta. Então, é uma planta simpodial epífita, não é uma planta terrestre e nem é uma planta que nasce sobre rocha. Ela nasce e se desenvolve sobre as árvores. Essa daqui é uma outra orquídea epífita, né? É uma Tatarum recanto, é uma bráquia. E ela ainda não me deu floração. Eu estou há 3 anos com ela, mas eu acho que esse ano, ou ano que vem, ela vai dar, porque ela já está com as artes bem maiores. Ela era uma mudinha bem pequenininha quando eu adquiri. E também ela é uma orquídea epífita, né? Simpodial. Ela cresce, o rizoma vai crescendo e ela vai, ó, aqui o rizoma dela vai crescendo e ela vai desenvolvendo. E ela vai se desenvolvendo com o rizoma. Então, essa planta, ela tem o rizoma, ela tem o pseudobulbo, diferente da Phalaenopsis, né? As Phalaenopsis não tem pseudobulbo. Vou mostrar aqui. Elas não têm pseudobulbo e não tem, né? Elas não têm pseudobulbo e não tem rizomas, né? Elas têm o caule normal, aonde elas desenvolvem, vão crescendo, que são monopodiais, então elas crescem na vertical. A Denfal, a orquídea aranha, as catleias, elas desenvolvem horizontal, né, que elas vão se entorcerando. Deixa eu até mostrar essa daqui que fica mais fácil para vocês. Ó, essa catleia minha aqui. Isso aqui da orquídea é um rizoma, né? Então, essa orquídea também é uma orquídea epífita que se desenvolve e cresce sobre as árvores. E lembrando, gente, uma coisa muito importante também. A orquídea, ela não é um parasita. Ela não é um parasita, ela não é uma planta que mata a árvore, ela não suga a seiva da árvore. Ela apenas se apoia na árvore com as suas raízes. E ela se alimenta do que quando ela está nessas árvores? Elas se alimentam da água, principalmente da água da chuva, que é rica em oxigênio e nitrogênio, a água da chuva.
Elas se alimentam de cocô de passarinho, quando, né, defecam sobre as raízes dela. Elas se alimentam de decomposições de insetos. Elas se alimentam de alguns musgos também que ficam ali. A umidade ideal para uma orquídea é aquela umidade que fica numa árvore onde você vê aquele musgo ali. Aquilo é a umidade ideal para ela. E elas gostam de estar com as raízes delas livres, onde a água da chuva bate, molha suas raízes e vai embora, né? Fica úmido, mas não fica encharcado. Essa é a umidade ideal para as orquídeas epífitas, né? Então, isso aqui, mais uma vez, isso aqui, ó, são rizomas que vão fazendo as ligações entre um bulbo e outro, um bulbo e outro, um bulbo e outro. Por exemplo, essa orquídea aqui, se eu quisesse separar para ter mais uma, fazer em duas, eu já poderia, porque ela já, para fazer separação, você tem que fazer no mínimo com 3 bulbos, e ela já tem aqui, ó, poderia dividir exatamente aqui, então ficaria aqui uma e outra e plantaria separado. Só que quando você faz isso também, a orquídea leva mais de 1 ano para florescer novamente. Que ela tem todo um processo que ela vai ter que enraizar de novo, ficar forte, para depois ela florir, né? Porque ela vai gastar a energia dela toda em se desenvolver novamente. Então, isso eu não vou fazer, eu vou plantá-la num toquinho depois com vocês. Então, gente, esses são um dos conhecimentos, assim, do conhecimento básico que a gente precisa. A gente precisa, quando a gente olhar uma orquídea, a gente entender, olhar para ela e entender, essa daqui é uma orquídea monopodial, é uma orquídea que cresce num sentido vertical. Por quê? Porque aí eu sei qual é o vaso que eu vou plantar essa orquídea. E eu olho, essa orquídea aqui é uma orquídea epífita. Então uma orquídea epífita, ela não gosta de terra, então não vou colocar terra nela, né? Ou eu vou plantar ela num toquinho, eu vou colocar ela numa árvore, eu vou colocar num vaso, aonde com um substrato que dê para que as raízes dela possam ficar arejadas e não abafadas, principalmente a Phalaenopsis. Ela gosta de que as raízes dela estejam expostas, né? Porque a Phalaenopsis ela abraça a árvore, né? Então as raízes dela estão expostas o tempo todo. Isso, você já sabe identificar isso, você já sabe qual o tipo de vaso que você vai usar para plantar a sua orquídea. Você sabe que você não vai, se você sabe que ela é uma epífita, que ela não é uma orquídea terrestre, você não vai plantá-la na terra, e sim, você vai escolher um substrato que dê suporte para essa planta, porque na realidade as orquídeas epífitas, elas não precisam de terra, elas não precisam de terra para sobreviver. Tanto é, né, que se você planta ela num toquinho, ela fica até muito melhor e se desenvolve até muito melhor do que no próprio vaso. O substrato que a gente usa na orquídea nada mais é só para manter essa umidade necessária que a raiz precisa, a planta precisa, e além de ter dessa umidade necessária, também ela precisa se sentir presa, se sentir segura. A orquídea não gosta de ficar molenga, mole, porque ela fica produzindo raiz, não se desenvolve, porque ela está se sentindo, ela acha que ela vai cair de uma árvore, entendeu? Porque ela não está presa. Então, é por isso que a gente coloca um substrato em vasos menores, onde ela fica bem presinha, bem firme. A orquídea gosta de ficar presa bem firme no vaso ou num toquinho, aonde você vai plantá-la. Então, orquídea epífita não se coloca terra. E orquídea também terrestre, que tem sapatinho, é uma orquídea terrestre, cimbídeo é uma orquídea terrestre, ludísia é uma orquídea terrestre que hoje está aí encantando terrários. Hoje o que mais tem é terrários feitos com ludísia,
É uma orquídea que popularmente chama orquídea pipoca, que ela dá um cacho de flor com uma florzinha branca, parece ter uma pipoca. E são terrestres, porém, se você colocar só terra também nas raízes dessas plantas, elas vão morrer, elas precisam de uma mistura de esfagno, ou desculpa, ela precisa de uma mistura de casca de pinos, de brita, porque essa terra ela tem que respirar. As raízes, mesmo estando na terra, elas precisam respirar essas raízes, elas precisam ter, essa terra precisa ser airada, né? Um pouco de areia é muito importante. Então, orquídea terrestre é dessa forma. Orquídea epífita você pode plantar no tronquinho, você pode plantar num vaso de barro ou de plástico. E o substrato ideal depende. Cada orquidário, por exemplo, tem o seu. A maioria dos orquidários do Espírito Santo, eles plantam catleias, eles até a Denfal ela vai bem com substrato de macadâmia, porém a Denfal ela tem dificuldade de se agarrar no substrato da casca da macadâmia. No Pará, os orquidários do Pará, lá no Amazonas, eles usam o caroço de açaí. Tem um processo para plantar, precisa ferver esse caroço de açaí para evitar que ele venha brotar, que o caroço venha brotar. Mas o que eles fazem? É aquilo que você tem na sua região que está em excesso, que é usado para fixar a planta. Eu aqui no meu plantio, para mim o ideal é a casca de pinos e o esfagno, porque eu preciso do esfagno para dar a umidade necessária, porque eu planto num vaso de barro. Se eu plantasse as minhas orquídeas num vaso de plástico, sem furo como esse, de forma nenhuma eu colocaria no esfagno, porque o risco dela apodrecer é muito grande. É muito grande. Eu tenho uma aqui que eu comprei há pouco tempo, no esfagno. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho. Olha aqui. Essa daqui, ela tá só na fibra de coco. Só na fibra de coco. Só. Então, a fibra de coco é um outro substrato que retém muita umidade, muita umidade. Então, eu não molho essa orquídea aqui. Olha como ela tá linda. Ela tá com uma outra arte floral aqui, então por isso que eu não mexi com ela. Ela continua no vaso, eu não troquei ela de vaso. Ela vai ficar aqui até ela terminar a floração. Depois que ela terminar toda a floração dela, eu vou plantar num vaso desse aqui, né? Mas enquanto isso eu não vou mexer para que ela não sinta e não vai influenciar na floração dela. Ela tá muito bonita, mas para que não ocorra o apodrecimento de raízes e eu não perca essa planta, a minha forma de regar essa planta é totalmente diferente dessa daqui. Essa daqui, por exemplo, eu molho uma vez por semana, mas não é uma regra. Aqui na minha casa, eu molho essa orquídea uma vez por semana, no inverno. Por quê? Olha como ela tá linda. Né? Porque aqui ela tá plantada, toda enraizada, na casca de pino e no esfagno. Aonde ela fica, venta bastante. Então, o vento entra. Olha as raízes dela aqui, ó. Olha como ela gosta disso, ó. Olha aqui. Olha aqui, ó. O vento bate nela e, ó, orquídea na natureza, as phalaenopsis na natureza, quando elas estão nas árvores, elas não são assim. Isso já é invenção nossa, é invenção do homem que colocou ela num vaso, em pezinha bonitinha, para ficar esteticamente mais bonito, e
faz esse detalhe com o arame, né? Para ela ficar com essa volta na arte floral. Então fica um arranjo muito bonito. Só que tem um problema muito sério aí. Você vai e molha aqui, ó. A maioria das pessoas perdem as phalaenopsis, primeiro por regar demais. E aí acontece o apodrecimento das raízes. Segundo, quando molha esse miolinho aqui, ó, dá podridão. Ela começa a apodrecer aqui e você não consegue salvar essa orquídea quando tem esse apodrecimento de raiz. Então, quando você for molhar, qual é o melhor processo para você molhar uma orquídea assim no vaso? Você coloca ela numa vasilha com água aí e deixa lá. Ela vai encharcar, vai ficar toda encharcada. E quando ficar todas as verdinhas que você olhar, que o velano dela, que é essa parte aqui, ó, branquinha, ó, tá bem branquinho, tiver todo verdinho, você tira e deixa lá a água escorrer. Deixa lá a água escorrer. Escorreu a água, você leva para onde você tá cultivando ela, seja na sua sala, na sua mesa. E você só vai molhar essa orquídea novamente quando esse velano dela aqui, que eu mostrei pra vocês, esse velano aqui branquinho, tá vendo? E estiver todo branquinho. Essa daqui, por exemplo, ó, o velano aqui em cima tá branquinho. Porém, aqui embaixo não tá, ó, tá verdinho. Então, aqui tem muita umidade ainda. Então, eu não vou regá-la enquanto essas orquídeas aqui, essas raízes aqui, que estão aqui embaixo, não estiverem secas, porque aqui embaixo está úmido. Então, a melhor coisa que a melhor forma da gente saber que é momento ideal de regar a nossa planta é no dedo. É no dedômetro. Colocou o dedo, ainda tem umidade, não